Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Nada mais sublime do que a gente falar sobre a soberania de Deus, cantando Em Teus Braços é o meu descanso. Falar sobre esse livro do Paul Tripp, você acredita? Ele é importante porque ele nos traz o que é basilar para a fé cristã. São as principais doutrinas daquilo que a gente acredita. E hoje a gente vai falar sobre algo que é crucial. Todo mundo fala que o calvinismo prega sobre a eleição. E na verdade Calvino não estava tão impactado com isso. Calvino, na verdade, a principal doutrina que ele trabalha dentro dos seus escritos é a soberania de Deus. E para a gente colocar a primeira base aqui, a gente vai colocar aquilo que o próprio livro escreve. Fala que Deus decretou livre e imutavelmente todos os eventos através da eternidade, sem ser o autor do pecado ou interferir na vontade humana. Essa é a ideia de soberania. E aqui, quando a gente fala de soberania, a gente precisa entender ela especificamente no ponto de vista que ela vai impactar tudo, até o nosso conceito de livre-arbítrio. Eu vou falar isso mais para frente. Mas para a gente falar sobre uma doutrina bíblica, a gente precisa falar sobre a Bíblia. Então, aqueles que trouxeram suas Bíblias de papel, abram suas Bíblias lá no livro de Jonas. Lembra? A da musiquinhas. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Nós vamos para o capítulo... A gente vai basicamente passar o livro todo, tá, gente? Aqueles que não trouxeram sua Bíblia de papel, acesse a sua Bíblia. E começa assim o capítulo de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Soberania de Deus. A gente falou que Deus decretou livre e imutavelmente todos os eventos através da eternidade, sem ser o autor do pecado e sem interferir na vontade humana. Como é complexo? O capítulo de Jonas, o livro de Jonas é muito complexo, porque não é só um livro qualquer da Bíblia, ele é um livro muito estranho. Os professores de história sabem que a maioria das histórias do Antigo Testamento e as histórias antigas são escritas pelos vencedores. Só que a Bíblia é um livro totalmente avesso, porque é o único livro que conta a história de um povo que perde, de um povo que é derrotado, de um povo que é corrigido pelos seus pecados. E Jonas não foge disso. Começa o decreto de Deus. Vá e pregue contra a cidade de Nínive. É um decreto, como nós dissemos, livre e imutável. E por que imutável? Porque Deus é imutável, é uma característica dele. E quando nós falamos que essa doutrina ela vai impactar diretamente sobre as questões, até mesmo de como nós enxergamos o livre-arbítrio, é porque isso faz parte exatamente de quem Deus é. É polêmico, mas eu espero que vocês entendam. Nem o próprio Deus tem livre-arbítrio. E aí, calma, eu vou explicar. Ter livre-arbítrio é você poder escolher até mesmo contra a sua própria natureza. Então, Deus não pode escolher ser um Deus de ódio, porque Ele mesmo diz que Ele é um Deus de amor. Ele mesmo diz que Ele é um Deus soberano e que Ele é o Todo-Poderoso.
ele não pode ir contra a sua própria natureza. Então, até o fato de estabelecermos que existe um livre-arbítrio, a gente não pode escolher para nós mesmos irmos contra a nossa própria natureza. Eu não posso falar que eu sou uma árvore, escolhendo isso, porque eu não sou, eu sou um homem. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, no conceito, fica estranho. E por que, que a gente está falando disso agora? Porque os 2 primeiros versículos mostram uma coisa interessante. Deus decretou que a palavra dele fosse proclamada contra um povo. Existe, dentro do aspecto decretivo de Deus, uma coisa que é muito bizarra e que a gente chama de binômio. A palavra nomia, no grego, significa lei. Por isso que nós temos a nossa famosa frase autonomia, nossa própria lei, de eu conseguir levantar e fazer as coisas sozinho. Quando a gente fala binômio, existem as 2 leis que regem o que Deus determinou. A soberania de Deus, que é um trilho, e paralelo a ela, a vontade humana. E eu quero que vocês imaginem essas 2 leis como uma linha completamente reta e que lá no fim do horizonte elas se cruzam, porque a gente vai perder de vista. É assim que a gente enxerga a soberania de Deus e responsabilidade ou vontade humana. Elas são complexas, elas são quase paradoxais, mas elas coexistem sem ter sobreposição uma à outra. Deus determinou que a palavra dele, nos 2 primeiros versículos, fosse pregada em Nínive. Para quem não sabe, Nínive era o maior inimigo de Israel. Nínive era a capital da Síria, os inimigos de Israel. Que logo mais à frente a gente vê que o reino do norte ele é todo destruído por causa da assimilação com a Síria. E Jonas conhece isso. Só que não só isso. Jonas conhece quem é Deus. Eu quero que você vá até o capítulo 4 e leia os versículos 2 e 3 comigo. E orou ao Senhor, capítulo 4, 1, 2 e 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericórdio, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas foge porque Jonas sabe quem Deus é. Mas o coração de Jonas não está voltado para quem Deus é. A responsabilidade humana de Jonas de obedecer à palavra de Deus é contrária à vontade do próprio Deus. Então o que Jonas faz? Jonas pega o barco e vai para uma outra cidade, um caminho totalmente oposto. Tarsis fica no caminho oposto de Nínive. E o que é mais legal é que Deus tem o seu decreto, ou seja, vai acontecer. Se Deus decretou, vai acontecer. E esse decreto é imutável. Vamos continuar, voltando para o capítulo 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que é isso que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas.
a gente acha que as coisas são por coincidência ou meramente ao acaso. Como diz a música do Titãs, o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Essa é a máxima que vive no mundo. Que nós somos fruto de um aleatório e singelo nada. A ciência fala que levou bilhões de anos para que as relações entre as moléculas chegassem a tal ponto de gerar a vida. Nós sabemos que não é assim. A Bíblia nos revela que Deus criou, que não existe um acaso ou então uma probabilidade no além de um e tantos bilhões da vida acontecer. A vida é proposital. E nós vemos que Deus soberano, ele prepara cada momento da nossa vida. Foi filmada há um tempo atrás uma sátira, que eu não sei se alguém já assistiu, chama Novíssimo Testamento. É um filme totalmente paradoxal e não faz o menor sentido, porque ele não é evangélico, tá? Ele não é nada, ele é literalmente uma sátira em que Deus tem mais um filho. Começa o trailer assim: Deus existe e ele mora em Bruxelas. Ele é um velho rabugento e ele cria leis absurdas. Enquanto você estiver no banheiro para tomar o seu banho, o telefone vai tocar. E coisas bem rabugentas. E ele teve uma outra filha. E essa filha, revoltada com esse Deus, ela pega e fala assim: vou mandar a data da morte das pessoas para todo mundo. Então as pessoas começam a receber no celular: você vai morrer daqui 65 anos. Então algum doido fala: ué, será que é verdade? A pessoa se joga da janela de casa. E aí, ao invés de ela morrer, ela cai em cima de um caminhão de travesseiro. Aí ela pula de um avião e, ao invés de ela cair no chão, ela cai em cima de outro avião. E assim por diante. Sendo uma sátira, a gente percebe que eles estão... A moral desse filme é: não importa como você viva, mas sim como você gasta o seu tempo. E por que a gente está falando desse texto? Desse filme em si? Porque nós olhamos a história de Jonas e aí parece que Jonas simplesmente não quer cumprir a vontade de Deus. Mas o texto começa: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, porque a maldade dela, a malícia, subiu até mim. Deus decretou que ele fosse. Então ele iria cumprir a sua vontade. É um decreto de Deus, é a soberania e a vontade dele. Jonas não imaginou o quanto Deus é resoluto em cumprir a sua vontade. Não importa. A gente às vezes acha que, por que eu estou passando isso? Deus, ele é soberano sobre o universo todo. Para que a gente aprenda que ele governa. Até mesmo nos maus momentos. O navio onde Jonas estava completamente à deriva. Eles não conseguiam remar, não conseguiam voltar para a terra. E aí eles jogaram sortes, e as sortes caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Primeiro eles lançaram sortes para saber quem era. Agora eles pediram para Jonas: Jonas, me fala o que aconteceu. Ou quem que é o culpado disso, já que você é um profeta. E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas, os hebreus eram conhecidos. Eles eram conhecidos pela história que aconteceu com Israel lá no Egito, em que eles não levantaram a mão e tudo foi feito. A história ainda era conhecida. Então eles percebem que, nossa, aquele Deus lá que derrotou os egípcios está correndo atrás de você. O que nós vamos fazer? E Jonas falou: já que eu não vou seguir a vontade de Deus, me joga do barco, é a ira de Deus mesmo, acaba com isso. E me ajuda, porque eu não vou precisar mais pregar. Jonas estava resoluto em não cumprir a vontade de Deus. Mas Deus é resoluto e soberano. Ele vai fazer a sua vontade ser cumprida, independente de nós.
Os homens, então, versículo 11, disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Até aqui, Jonas estava feliz. Ele falou: beleza, eu não vou para Nínive, de jeito nenhum. Eu sei quem é esse Deus. Vai que ele vai contra a minha vontade. Vai que ele quer, sei lá, ter misericórdia desse povo que eu odeio. Mas o versículo 17 continua. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O capítulo 2 mostra Jonas orando e se arrependendo daquilo que ele fez, e percebendo que não dá para fugir de Deus, porque Deus é sobre todas as coisas. Jonas começa a entender uma coisa: a responsabilidade humana, ela tem que ser uma responsabilidade paralela à vontade de Deus. Não dá para Deus ir num caminho e nós irmos em outro. São coisas concomitantes, a gente vai andando junto. Uma vez alguém falou assim: como que então nós podemos ser livres? Se Deus já decretou tudo desde a eternidade, então simplesmente nós somos robôs. Nós vivemos de qualquer maneira. Mas um trem, se estiver fora dos trilhos, ele não anda. Um trem foi feito para andar nos trilhos. Assim como nós fomos feitos para seguir a vontade de Deus e termos a responsabilidade diante dele de segui-lo. E o mais engraçado disso tudo é que ele não força para que esses dois trilhos paralelos se tornem um. Ele deixa o trilho livre para que você, por amor a ele, pudesse segui-lo. É como se nós tivéssemos um trem que andasse com rodas. E a roda de Deus sempre vai para um lado. Mas a outra, que é a nossa responsabilidade humana, hora ou outra, quer puxar o trem para descarrilhar. Jonas reconhece no capítulo 2 o quão ruim ele foi. E ele termina o capítulo assim: com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício e que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e vomitou a Jonas na terra. É engraçado que Tarsis era para um lado, mas Deus fez o peixe nadar de volta para próximo de onde ele tinha partido. Para falar: não, vai a Nínive. E o capítulo 3 começa: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la.
começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava assim, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas ouviram isso. E é engraçado que a despeito das pessoas. E por que nós falamos da soberania de Deus? Porque não é que não importa, mas mesmo nas nossas limitações, mesmo no nosso relaxo, porque muitas vezes somos relaxados diante de Deus. Deus soberanamente age. Até na minha Bíblia está escrito aqui, quando eu comecei o capítulo 3, está escrito, a pior, melhor pregação da história. Porque uma cidade de 3 dias de caminhada. Então imagina, a gente ia andar 3 dias para percorrer a cidade toda. O caminho de um dia, Jonas vai falando e pregando. 40 dias acabou, viu? Vai morrer todo mundo. Deus está irado com vocês. E ia andando. 40 dias, viu? E contando. Vai acabar tudo. Só que o povo se arrependeu e foi proclamado um jejum na cidade toda, que nem pobres, ricos e reis poderiam comer. Todos deveriam usar panos de saco e cinza na cabeça, mostrando arrependimento. Só que o capítulo 4 chega. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor dizendo, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em dar-se em grande benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável a sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e pousou ali debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. A gente esquece de prestar atenção numa coisa. Quantos dias que Jonas pregou? 40 dias. E a cidade? Jonas ficou irado porque o povo se arrependeu. E ele saiu da cidade e falou, vou ficar sentado aqui. Deus não mandou eu pregar? Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver todo mundo indo para o saco. Indo de arrasta, como diria hoje, né? É engraçado que Jonas conhece o Senhor. Foi o próprio Senhor que lá no capítulo 1 falou, vai e proclama a eles, porque a malícia subiu até mim. Mas Deus não falou para destruir a cidade. Ele falou o quê? Que ele estava irado contra a cidade. Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o qual bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável da minha parte até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, do qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, e que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também de muitos animais? A gente olha a história de Jonas, e a gente vê Jonas um profeta irado. Porque ele, como nós, ele não compreende muito bem a vontade de Deus.
Porque muitas vezes, e esse que eu acho que é o principal ponto, Jonas quer assumir a vontade de Deus, quer assumir que está no controle das coisas. E a soberania de Deus, ela nos traz para um ponto muito de humildade, que é entender que a gente não controla tudo, muito pelo contrário. A gente olha para o cenário de Jonas e muitas vezes a gente vê como a humanidade se coloca. Eu lembro quando minha mãe faleceu, eu fui encontrar, meu irmão mandou uma mensagem no celular, isso faz mais de 15 anos, e meu irmão mandou mensagem para mim no celular, ó, vai para casa que a mãe não está bem. Eu fui, né, mas sabia que tinha alguma coisa errada. No meio do caminho, estava de metrô, já estava chorando, sem saber por quê. Quando eu cheguei ao hospital, meu pai me abraçou e ele falou assim, Deus foi muito injusto com a gente, porque ele levou a mãe. E eu lembro nesse momento que eu respondi meu pai, eu falei, pai, é impossível que Deus tenha sido injusto. Deus é bom, apesar disso tudo. A gente nunca está no controle da nossa vida. A gente guia parte dela e toma decisões que muitas vezes podem ser contrárias à vontade de Deus. Muitas vezes nós damos respostas que a gente não procura entender o que Deus quer primeiro. Nos Provérbios está escrito que o homem faz planos, mas Deus pesa os corações. A gente não sabe o que será do dia de amanhã. A gente muitas vezes olha para o mundo e fala assim, nossa, esse mundo está perdido, eu preciso votar no Y, ou eu preciso votar no X. Como se Deus não tivesse no controle. Como se o presidente, ou o governador, ou o prefeito, ou o deputado, ou o vereador, fossem a solução do nosso problema. Nós temos que ter o coração voltado para o Senhor e entender que soberanamente Ele está no controle, apesar das nossas decisões. Deus, e por que a gente entende isso? Porque Deus, Ele nunca perdeu o controle. Quando nós olhamos para a soberana vocação de Deus, nós vemos que Deus ele já tinha preparado uma coisa muito interessante. E por que a gente fala de medo? Quando um navio estava saindo da Inglaterra e vindo para a Baía de Plymouth, um jovem chamado John Wesley estava dentro desse navio. E o navio balançava, parecia a história de Jonas. E tinha uma tempestade no meio do mar. E ele estava morrendo de medo. E para quem não sabe, John Wesley foi um dos grandes missionários dos Estados Unidos. Só que o mais engraçado, ele estava morrendo de medo e falando, Deus, pelo amor de Deus, me livra disso. Só que no mesmo barco, tinha uns caras estranhos, que cantavam e louvavam a Deus mesmo naquele momento. Eram os morávios. E eles falavam, fica tranquilo, nosso Deus soberano está no controle, até da tempestade. Quando nós olhamos isso, nós podemos enxergar que a soberania de Deus, ela nos mostra um momento de descanso. Porque apesar dos pesares, Deus está no controle. Nós que somos pais, nós temos muito medo, porque nós olhamos para os nossos filhos e nós ficamos incertos. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E muitas vezes nós queremos correr e pensar, não, eu preciso preparar melhor uma escola para ele, uma educação X, preciso cuidar de Y, de Z e tal, sendo que a gente não sabe ao certo se ele vai querer seguir esse caminho. Uma vez um pastor, ele pregou algo a respeito e marcou muito, que ele falou o seguinte, ele é o Igor Miguel, e num dos vídeos que ele estava falando, ele falou o seguinte, eu não quero preparar o meu filho para ele ser o melhor engenheiro, para ele ser o melhor médico, para ele ser o melhor administrador,
ou faxineiro, ou seja o que for. Mas eu quero preparar o meu filho para que ele seja amigo de Deus. Quando nós entendemos a soberania de Deus, nós entendemos que estar num relacionamento com Deus e tão profundo é entender que nós nos colocamos diante dele para que a nossa vontade e a vontade dele estejam alinhadas. Seja realmente duas paralelas seguindo rumo ao que ele nos destinar. E foi lindo um dia desses, conversando com o Xande, que Xande falou uma coisa interessante. Xande já fez um monte de coisa na vida, já cantou, já trabalhou de outras coisas. E ele falou assim, Deus me colocou para fazer o que eu faço. E não importa o que eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer o melhor porque Deus merece ser honrado. Isso é entender a soberania de Deus. Que eu não sou aquilo que eu faço, mas eu sou o que Deus quer que eu seja. Independente do que eu estou fazendo e do que eu sou. E o primeiro-ministro da Holanda, ele escreveu uma frase que eu sempre falo e que é muito verdadeira. Abraham Kuyper escreve, não há 1 centímetro quadrado no universo criado sobre o qual Cristo é soberano de todos e não possa gritar, é meu. Nós temos na nossa mente aquela raiz de entender que o mundo é uma guerra espiritual. E realmente é. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. É uma guerra desigual. Porque não tem como uma formiga ganhar no soco do Danilo. É impossível. Agora, imagina uma formiga ganhar de alguém muitíssimo maior que o Danilo. Essa é a mesma perspectiva que nós temos que ter. Quando nós olhamos para a nossa vida e essa história de batalha espiritual, nós temos que colocar isso na nossa mente. Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle, apesar das nossas limitações. E o mais bonito disso é que Deus não nos fez robôs. Ele nos fez escolher e amar. Amar coisas que eu gosto muito de cantar, mas eu não sei cantar. Então Deus fala para mim, melhor não. Você é tão afinado quanto uma galinha cantando de manhã. Então é melhor você não cantar. Então eu canto em casa e deixo minha família dando risada. Que é isso que acontece. Agora, Deus me fez gostar de muitas coisas. E de uma delas é de ler. E entender o que Deus quer para a gente. E todas as vezes que eu vejo a soberania de Deus e leio sobre isso, eu me coloco cada vez mais de joelho diante dele. Entendendo que ele move cada passo. E aí lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, nós precisamos tomar cuidado quando a gente lê esse texto, porque está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós achamos que todas as coisas são só as coisas boas, e nem sempre é assim. Nós temos uma leitura bíblica triunfalista. Porque o apóstolo Paulo, é engraçado que a gente acaba deixando passar batido, mas ele corrobora com aquilo que está escrito no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, eu já tenho tudo e nada vai me faltar. Quando ele fala que é pastor, as ovelhas, elas são um bicho bem medroso mesmo. E chega uma hora que ela trava no meio do caminho. E o que o pastor faz? O texto fala de vara e cajado. A vara é para bater. Ele bate na ovelha, para que ela siga o seu caminho.
E quando o apóstolo Paulo está escrevendo, e ele fala, todas as coisas cooperam para o bem, ele traz isso na mente. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que Deus, ele quer nos orientar para vivermos segundo a sua santa vontade. E por que nós pensamos a soberania de Deus? Nós precisamos pensar nos seus decretos, e falta só uma parte, que é a sua providência. O que é a providência? Quem aqui lembra do filme Senhor dos Anéis? São 3 filmes de 3 horas e pouco, em que um hobbit tem que levar o anel de Sauron, que a gente não percebe, mas que J.R.R. Tolkien é um cristão que está parafraseando tudo aquilo que está na Bíblia. Um anel simboliza a aliança. E quem é Sauron? É o mal. Ele tem que destruir a aliança com o mal. E muitas vezes nós testemunhamos isso. Nós queremos viver isso. E por que é tão impactante esse livro para a gente, quando a gente olha ele da perspectiva correta? Quando nós vemos que a jornada vai passando, no final do filme, Frodo está tentado a não destruir o anel. Ele chega lá em frente ao vulcão e ele fala, eu não quero jogar, eu não quero perder isso. E algo mágico acontece. No livro, fala que Gollum pega o anel do Frodo, ele escorrega e cai no vulcão. Por que isso? Porque é a providência de Deus. Porque não importa o quanto nós estejamos lutando por nossas próprias forças, Deus sempre age com providência para nos fazer enxergar e fazer a sua vontade. É o mesmo que acontece com a história de Jonas. E por isso que eu li a história de Jonas. Porque Jonas não queria pregar. Ele fugiu. Não contente, Deus providencia um peixe, um submarino, faz Jonas voltar para a história. Aí Jonas falou, tá bom, Deus, vou lá, parece as crianças batendo no pé, eu não quero fazer. Aí ele vai lá, faz de qualquer jeito, que nem o meu filho Daniel, quando está emburrado, fala, vai falar com sua mãe. 3 dias e vai morrer 40 dias vai morrer todo mundo. É isso que está acontecendo. Só que a providência de Deus é tal que o coração de uma cidade inteira é impactado. Apesar do pregador. Então, voltando para a primeira frase da nossa história. Deus decretou livre e imutavelmente todos os eventos através da eternidade, sem ser o autor do pecado ou interferir na vontade humana. Deus, ele decretou, o decreto dele é o que vai acontecer. Mesmo que nós façamos um rumo qualquer, nós vemos que Deus providencia que a história aconteça. E temos inúmeras passagens. Por exemplo, temos a Atalia na Bíblia. Quem sabe quem é a Atalia? A Atalia é a vovó sanguinária. Depois vocês vão ver, está lá na Bíblia do Datena. Ela quer matar toda a linhagem da história de Deus, na história de Jesus. E ela quer matar Josias, que é ainda um garoto que vai assumir o trono. Então eles escondem o filho Josias e tudo mais. Mas Deus faz essa história se manter. E essa é a vovó sanguinária, ela morre. Por quê? Para que a linhagem de Deus seja mantida. Nós vemos que não faz muito sentido para a gente, mas nós vemos a história de Tamar. Vocês lembram de Tamar, que era a nora de Judá, que é contada na Bíblia, para que a história dela, quando nós entramos lá em Mateus, seja contada. E nós vemos que na genealogia de Jesus esteja lá. Por quê? Porque é providencial. Nós vemos que, apesar de tudo o que acontece na história, nós vemos a providência de Deus. E nós vamos lá para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos tudo dando errado. Os judeus estão agora com um novo império sobre eles, os romanos. Não existe mais um rei judaico.
existe agora um governante idumeu, que é Herodes, e ele está em subserviência dos romanos. Não contente, aparecem 3 astrólogos do Oriente, que estavam olhando as estrelas e falando, nós viemos saudar aquele rei. E o anjo simplesmente aparece do nada para José e fala, José, pica a mula, porque eles querem matar todas as crianças. E acontece, todas as crianças são mortas, até 2 anos. Deus providencialmente guarda para quê? A semelhança da história de Jonas, em que Deus preparou a mensagem para que ela fosse proclamada até Nínive, ela pudesse chegar até nós. Deus providencialmente mostrou a cruz para que nós fôssemos alcançados. E por que saber dessa doutrina tão importante da soberania de Deus? Para que nós pudéssemos enxergar que o mundo não está no acaso. Para que nós pudéssemos ver que, apesar dos pesares, nós precisamos reconhecer que Deus está no controle. E um alento sobre a soberania de Deus. Pregar aos outros é o nosso papel. Mateus 28 fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Conversando com um missionário, que é da família, eles estão hoje no Oriente Médio, e a gente estava conversando, eles são da missão MIAP, e ele falou, nossa Marquinhos, a gente tem tanta responsabilidade, né, de buscar almas e tudo mais. Eu falei com ele, né, falei, cara, você acha mesmo? Porque o que Deus mandou foi a gente ir pregar. A gente não sabe quem vai ouvir e como vai ouvir, mas nós sabemos que Deus soberanamente vai abrir os corações. Não é a nossa força que vai fazer, não é raciocínio lógico, não é um debate, não é uma quebra de cosmovisão, mas é um coração sendo transformado pela providência de Deus. Então, quando nós cumprimos o nosso chamado de fazer a vontade dele, e pregar o evangelho, discipular, viver segundo a sua graça, testemunhar diante de tudo que nós estamos fazendo, nós temos um alento de olhar para ele e falar assim, obrigado Deus, nada vai bem, mas tudo está conforme a tua vontade. E a paz do crente deve estar no fato de que Deus está soberanamente cuidando de tudo. E o resultado é ele governando no trono. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque a Bíblia ela não começa e termina nos evangelhos. A Bíblia começa em Gênesis e ela vai até Apocalipse. E Apocalipse é muito lindo. Porque a gente vê o final, eis que ele vem sentado em seu cavalo branco. E na sua coxa está escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é bonito ver o Apocalipse, porque parece que vai ter 50 batalhas e, na verdade, é uma espiral concêntrica. Está sempre apontando para o centro, que é o próprio Jesus governando. É ele retornando. E quando nós vemos isso, nós podemos ter um alento de saber que Deus está conduzindo ainda a história. As coisas vão piorar? Talvez sim. A gente pode passar por crise? Sim, podemos. Quando a gente vê guerras e rumores de guerra, a gente só vê a Bíblia sendo sistematicamente confirmada. Ou melhor, sistematicamente consultada. Porque, na verdade, a história já foi contada. O Senhor já deixou escrita. A gente só vê traços daquilo que Deus está revelando cada vez mais. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ela é uma revelação progressiva. E ela continua progredindo até o tempo em que Cristo retornar. Quando nós pensarmos na soberania de Deus, nós precisamos lembrar uma coisa.
Deus, ele tem que ser o soberano da nossa vida também. E nós precisamos deixar ele controlar a nossa vida. Para isso a gente precisa ter um relacionamento profundo com ele. É difícil. É difícil olhar para as nossas vidas e falar assim, não, dá para fazer alguma coisinha. Não, eu vou correr atrás. Os homens pensam, muitas vezes, e os homens não falam, tá, mulheres? Eu vou resolver isso. Pode deixar. Está no coração dele. Não, pode deixar, eu sou homem, eu vou fazer acontecer. E muitas vezes eles se colocam no lugar de Deus. Eu lembro quando Daniel nasceu, Daniel tinha muita cólica. E aí nos primeiros meses era assim, Daniel chorava de cólica à noite, eu trocava ele e dava para a Nath pôr no peito. E às vezes ele só queria ficar lá. Só que chegou uma hora que o Daniel não dormia, a Nath não dormia, e eu estava lá vendo os dois, estressados, assim, e só o pó da rabiola. Chegou uma hora que eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu quero ter um peito. Eu quero ajudar de alguma forma. Não dá, não consigo ficar mais assim. E aí é engraçado que Deus fala assim, calma, filho. Eu estou cuidando de tudo. Faz parte. A gente às vezes esquece e quer se colocar no lugar de Deus. A gente quer fazer com que as coisas sejam a nossa imagem e semelhança. E entender a soberania de Deus é entender que Ele nunca errou. Nós não somos um erro. E a nossa trajetória, ela faz parte daquilo que a vontade dEle quer. Nós precisamos colocar esse trilho da vontade que nós temos paralelo à vontade de Deus, para ter um caminho mais tranquilo. Quem dirige carro sabe que quando você tem uma roda desalinhada, ela tenta puxar para o lado. E essa roda se desgasta mais, o pneu desgasta mais, o carro vai consumir mais combustível. O mesmo é com a nossa vida. Quando nós desalinhamos a nossa vontade da soberana vontade de Deus, nós acabamos nos desgastando. Nós temos uma vida ruim. E Deus não vai abrir mão da gente. Vai voltar. Vai voltar com marcas de um pneu mais careca. Por enquanto ainda não chegou, mas vai chegar. Vai voltar com uma estrutura comprometida. Mas o Senhor vai preservar. A história de Jonas é uma história muito estranha. Particularmente, eu olho para a história de Jonas e eu vejo Deus trabalhando. Porque Jonas não faz parte dos cronistas, então não é uma pessoa que está de fora que escreveu. É o próprio profeta escrevendo. E ele escreve algo muito mal de si mesmo, para nos trazer para debaixo da vontade de Deus, soberana e perfeita, para mostrar que nós precisamos seguir a soberana vocação dele. E nós todos fomos vocacionados para sermos a imagem e semelhança dele, a pregarmos a palavra dele, a testemunharmos que ele é o Senhor. E que a gente possa sempre olhar para a soberana vocação que ele nos deu e seguir. Segui-la, fazendo dele sempre o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, falar de soberania, Pai, é algo tão rico e ao mesmo tempo tão amedrontador, Senhor, porque muitas vezes nós esquecemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Nós nos colocamos no seu lugar, Deus, e queremos tomar as decisões da nossa vida, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, porque nós achamos que o Senhor não sabe, Deus, das coisas, que o Senhor não está vendo, que o Senhor não tem se importado com a gente, Deus, e não tem dado valor, Pai, que a gente acha que muitas vezes nós temos. Nós esquecemos, Deus, que o Senhor colocou o seu Filho na cruz por nós, Deus. E esse é o maior valor que o Senhor poderia dar para nós. Tem misericórdia de nós, Deus, porque valorizamos tão pouco a Tua vontade santa, Deus, de preparar o caminho para nos
encontrar com o Senhor, Deus. O Senhor vindo até nós, Pai. Nos ajuda a alinhar, Deus, as expectativas do nosso coração, Deus. As nossas vontades com a Tua soberana vontade, Deus. E seguirmos firmes, Deus, para onde quer que o Senhor nos leve. Nos ajude, Pai, cada dia mais a obedecer ao Senhor. E que seja a Tua, Deus. Seja a Tua sempre, Deus, a vontade a reinar sobre nós. Guarde-nos, Deus. Guarde-nos de nós mesmos, Pai. Para que a gente sempre se lembre, Deus, que não somos mais nós, Deus, mas é o Senhor vivendo em nós sempre, Pai. Que possamos dizer como Paulo, Deus, Cristo em mim é a esperança da glória. No nome de Jesus, Pai. Transforme-nos, Pai, para vivermos sempre, Pai, sem questionar, obedecendo ao Senhor e desfrutando, Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. No nome de santo do Teu Filho que nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, e em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, e em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, e em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai querido, nós te louvamos nessa noite e agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor vem fazendo em nosso meio.
cada cuidado, cada ensino, Pai, que vem para transformar nossas vidas. Tudo que nós vemos ouvindo, Pai, através da palavra, de cada mensagem pregada, que elas possam se fazer verdade em nosso coração, para que nós possamos sair daqui vivendo isso de forma prática, aplicando isso no nosso dia a dia, para que onde quer que nós passemos, Pai, nós possamos ser instrumentos do Senhor. Porque como o Marcos falou hoje, nós temos que pregar o Evangelho. E o Senhor vai fazer a obra. O Senhor é quem complementa a salvação no coração de quem o Senhor quer. Então nós te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor possa nos enviar, onde quer que o Senhor quer que nós passemos, e que o Senhor coloque em nossos lábios as palavras certas, para que nós possamos pregar ao Senhor, falar do Teu Santo Evangelho, e que pessoas sejam transformadas através de nossas vidas. É o que nós te pedimos essa noite. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.